Boa tarde, meus queridos. Graça e paz. Vamos dar uma lidinha hoje aqui em Ezequiel 37, a visão de um vale de ossos secos. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e disse-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizarei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada um ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estenderam-se peles sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dizes ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Bem, irmão, olha só como essa passagem aqui é interessante. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Quer dizer, nessa passagem aqui, Ezequiel estava dormindo. O Senhor levou ele, arrebatou ele em sonhos, e me fez andar ao redor deles. O Senhor não fez ele pisar nos ossos, fez ele andar ao redor dos ossos, E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Quer dizer, eram milhares de ossos, eram muitos mesmo, e estavam sequíssimos. Quer dizer, se estavam sequíssimos, é porque já estavam ali há muito tempo, anos, Vamos dizer assim, há mais de anos, porque estavam sequíssimos. Ele nem disse seco, sequíssimos. E disse o Filho do homem: Poderão viver estes ossos? Isso foi Deus perguntando para ele, para Ezequiel. Aí Ezequiel disse: Eu disse: Senhor Jeová, tu sabes.
porque só Deus é que sabe das coisas, né? Nós não sabemos nada. Essa foi a resposta correta que Ezequiel deu ao Senhor. Então o Senhor disse: profetiza sobre estes ossos. E o Senhor lhe disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Quer dizer, o Senhor mandou Ezequiel profetizar que aqueles ossos sequíssimos iriam voltar a ser pessoas novamente, né? E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e viverás. Sabereis que eu sou o Senhor. Quer dizer, isso aqui, esse vale de ossos secos, era para mostrar que ele era Deus. Deus pode, Deus faz. Quando ele quer, ele faz. Só que no tempo dele. Hoje em dia, as igrejas estão vendendo milagre. Você vai, o pastor te enfia um envelope goela abaixo, amanhã você vai estar com seu carro novo, sua casa própria, seu emprego de 50 mil por mês, né? Mas não é assim não. Tá? A Bíblia não te promete nada disso. Não te promete nada disso, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor te promete a salvação. E ponto. Tá? Agora, se você conseguir um carro novo, uma casa, um emprego, isso é consequência da sua intimidade com o Senhor. Tá? O Senhor pode sim, igual ele fez aqui, reviveu os ossos sequíssimos, né? Aí no 7, então profetizei como se me deu ordem, e houve muito ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso, né? Porque estava ali aquele monte de osso embolado. Tinha um crânio aqui, outro crânio lá na frente, um antebraço aqui, o outro antebraço lá na frente, um fêmur aqui, o outro lá, entendeu? Não juntou os que estavam mais perto ali, não. Talvez um fêmur juntava na bacia, o outro fêmur era menor. O maior ia ficar depois, né? Aquela coisa de filme de Frankenstein, né? Juntou cada osso no seu osso. Por isso que disse, fez um reboliço, aquela barulhada de osso. Porque às vezes aquele mancado de osso que estava ali, o restante dele estava lá longe. E veio para juntar cada osso no seu osso, né? É bem explicado. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estabeleceu pele sobre eles por cima, mas não houve neles espírito. A gente encontra, né, pessoas que andam, às vezes, pescando, caçando, andam em roça. Às vezes você acha lá um osso, uma ossada, pode ser de um animal, tal, tudo bem. Ezequiel viu aquele monte de ossos humanos sequíssimos, é uma coisa. Agora você vê um vale com milhares de defuntos, né? É um troço meio assombroso, um sonho, né? Porque ele estava sonhando, mas mesmo assim, o sonho, quando a gente sonha, tem muito sonho que é real, que assim, praticamente é real. Você pensa que você está vivendo aquilo dali. Não sei se já aconteceu com vocês. Você sonhar que você vai saborear, vai degustar
uma comida maravilhosa que você já vem com vontade de comer aquilo há muito tempo, você sonha. Na hora que você vai levar na boca, vem um abençoado e te acorda. Já aconteceu isso comigo aqui em casa, aqui, né? Na hora que eu ia saborear a comida que eu estava com vontade de comer tempo, né? A bênção vem e me acorda. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estabeleceu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Quer dizer, o corpo, o Senhor já tinha feito, já não era mais os ossos sequíssimos, já era um cadáver, né? Um corpo feito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Não estamos cortados, né? Isso aqui, irmãos, ele está dizendo que esses ossos secos era a casa de Israel, que quer dizer que somos nós hoje, somos a igreja hoje, né? E nos encontramos muito assim, né? A pessoa vai no domingo na igreja, senta lá, não presta atenção no culto, não tem aquele estímulo, aquela vontade de prestar atenção na pregação, né? Só fica olhando para um lado, olhando para o outro, muitas vezes cochila, né? E no 12, portanto profetiza, e diz-lhes assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Isso aqui simboliza mais ou menos o crente morto, né? Aquele crente que senta na igreja lá e fui domingo na igreja, assisti o culto, dei minha oferta, vim embora. Aí chego em casa lá, guardou a Bíblia, só vai pôr a mão na Bíblia no outro domingo. Esse é o crente morto. Meia hora depois que o culto termina, você pergunta para ele o que o pastor pregou, né? O abençoado não sabe, né? O crente está frio. E a Bíblia fala que não pode estar frio nem morno, tem que estar quente. Isso aqui, nós temos que orar, né? Nós temos que conversar com Deus para a gente sair dessa sepultura e viver de novo, ser um exército vivo do Senhor. É isso que Deus quer de nós. Nós temos que orar para servir o Senhor. Porque o motivo da nossa vida aqui na terra não é outro a não ser servir o Senhor. Muitos não querem, muitos querem servir outra coisa. Não é problema nosso. A gente ora para a pessoa, a gente prega para a pessoa, mas fazer o quê? A gente também não pode ficar dando pérola aos porcos, né? A verdade é essa, a verdade é dura, mas é essa. Então, irmãos, essa passagem aqui é muito interessante,
né? Quando chega no finalzinho aqui, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, né? Eis que dizem, nossos ossos estão secos. Os ossos dos crentes estão secos porque falta de jejum, falta de oração, falta de buscar mais união entre si, porque hoje a gente não é difícil de encontrar irmão dentro da mesma igreja que é de mal com o outro, tá? Isso não é impossível não, tá, gente? É irmão falando mal do pastor, irmão falando mal do outro. É isso aqui que é os ossos secos, tá? Então nós temos que orar para o Senhor nos fazer nossa carne de novo e nos dar o sopro de vida, né? Para que o nosso nome não se apague lá no céu, no livro da vida, né? E que nós possamos ganhar a salvação, porque a Bíblia, ela foi feita por crente, para mim, para você. Ela não foi feita para quem não quer compromisso com Deus, não. Tá? Ela foi feita por crente. Ele é o manual do crente. Então nós temos que lê-la. Não podemos porque ela pode debaixo do braço para a igreja só no domingo e abrir só no capítulo que o pastor falou e pronto, não. Não é assim que funciona, não. Porque aqui é a promessa da nossa salvação. Deus promete a vida eterna. Deus não te promete carro novo, casa, apartamento, fazenda, emprego de 50 mil por mês. Isso pode até vir a acontecer, tá? Depende do seu grau de intimidade com o Senhor. O Senhor fala assim, pô, aquele ali tem uma intimidade boa comigo, eu vou abençoar ele mais um pouquinho. Isso pode acontecer, tá? Mas não é promessa não, isso é benignidade do Senhor, tá bom? A promessa aqui da Bíblia é a nossa salvação, salvação da sua alma, da minha alma, né? Então tá bom, irmãos. Vou ficando por aqui, a paz do Senhor, uma boa tarde a todos. Fiquem todos com Deus.